Olá, sejam todos bem-vindos ao mini curso do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Essa aula, número 1, nós falaremos sobre o contexto, sobre a memória e sobre ditadura. Hoje, nós analisaremos essa obra que é profundamente íntima e também política. Este livro não é apenas uma memória familiar, é também um testemunho sobre um dos períodos mais traumáticos da história do Brasil. Marcelo Rubens Paiva é um filho do deputado Rubens Paiva. Deputado este que foi caçado e desaparecido durante a ditadura militar. A família viveu a violência de forma direta. Em 1964, ocorreu o golpe militar no Brasil. O regime, ele se estendeu até 1985. Houve censura, houve perseguição e houve tortura. Muitos opositores desapareceram. E esse desapareceram é entre aspas. O que significa, entre aspas, ou um desaparecimento político é a ausência do corpo, a ausência de um luto que não é totalmente completo. E saber sobre isso é fundamental para compreendermos o trauma que todas essas famílias viveram. Portanto, este livro não fala apenas do pai, mas fala da mãe, fala do silêncio, fala da vida que continua apesar da ausência. A violência política, ela não terminou na prisão, ela continuou dentro da própria casa. O que é mais doloroso? Perder alguém ou nunca ter confirmação dessa perda? Pense comigo. Este livro, portanto, é um ato de resistência. Enquanto alguém conta essa história, o apagamento não vence. E já curte esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe comentários, responda a essa pergunta, tudo bem? Dessa forma, o YouTube saberá de que essa aula foi importante para você e para tantas outras pessoas que estão estudando para o UERJ 2026. Na aula anterior, vimos o contexto histórico de Ainda Estou Aqui. Hoje, nós iremos perceber como a memória funciona dentro deste livro. A memória, ela é fragmentada. Por isso, a narrativa não é linear. A memória não é ou não foi organizada como um livro de história que estamos acostumados a ler. Ela surge em fragmentos, em emoções e lembranças soltas. O autor, ele escreve como alguém que ainda está processando todo esse trauma. A mãe tornou-se, então, figura central dessa obra. Por quê? Porque há uma resistência silenciosa, há uma força feminina e há também uma sustentação emocional da família. É por isso que este livro também
fala sobre envelhecimento e sobre doença. E aí, vamos analisar o título. Ainda estou aqui. Quem está ainda aqui? Seria o pai na memória, a mãe na luta, o autor na sobrevivência ou a história que insiste em permanecer? E aí eu te pergunto, a memória cura ou prolonga a dor? Deixe sua resposta nos comentários. Escrever é uma forma de permanecer. Portanto, agora iremos analisar o livro com um olhar literário. Há uma escrita cuja linguagem é direta, sem excesso de dramatização, uma emoção contida, o que torna ainda mais forte e marcante. A sobriedade de Marcelo aumenta o impacto dessa leitura. Existe, então, o filho menino, ainda criança, existe o filho adulto, mas também existe o cidadão que revisita a história de um país inteiro e não apenas do seio familiar. E saber disso muda tudo a fins de UERJ. E é muito fascinante porque, enquanto menino, ele não compreende ainda totalmente a política. Ele vive o medo, ele vive a confusão e ele vive o silêncio. A percepção de tudo isso é fragmentada. A ausência do pai, ela é sentida, mas ela não é racionalizada, porque ele era apenas um menino. Então, por isso, nós temos uma verdade emocional. Não é uma análise política totalmente, é o impacto direto do trauma em uma criança. Por isso, o leitor, ele sente antes de entender. Já Marcelo adulto, há uma camada de reflexão. E é por isso que ele reorganizou a memória, ele interpretou o passado, ele conectou os fatos e ele questionou o silêncio. O adulto, portanto, ele tenta dar sentido ao que a criança apenas sofreu. E essa camada, ela cria consistência. O leitor, então, ele começa a compreender o que tudo aconteceu. Marcelo, como cidadão, é, é a profundidade maior, porque aqui nós estamos falando de camada política e de camada histórica. Esse sujeito, ele já não fala apenas da própria família, ele fala de um país inteiro. Ele questiona o Estado, ele dialoga com a memória coletiva. Quando o narrador ele deixa de falar como filho e passa a falar, portanto, como um cidadão, o livro ele deixa de ser apenas autobiográfico e torna-se documento histórico. E isso é muito importante para fins de prova. E é por isso que essa camada, ela cria responsabilidade. Que tipo? O leitor, ele deixa de ser espectador e ele passa a ser implicado, ele passa a ser parte de tudo isso.
E é por isso que a profundidade ela surge porque o livro ele não está preso a uma única consciência. Temos simultaneamente a emoção da criança, a reflexão do adulto e a consistência política do cidadão. Isso cria três níveis de leitura. Primeiro eu sinto, depois eu compreendo e depois eu posiciono-me. E se eu pudesse resumir para você em uma frase, essa frase seria: a sobreposição destas três vozes impede de que o livro seja apenas memória, pois a partir daí ele transformou-se a memória em memória crítica. E para facilitar ainda mais para você, é como se o mesmo fato fosse iluminado por três luzes diferentes: uma emocional, outra racional e a outra histórica. Se a história fosse narrada apenas por uma criança, ela teria o mesmo impacto político? O que você acha? Falando então sobre o tempo narrativo, vivemos um passado e presente misturados. O tempo psicológico, ele é muito mais importante do que o cronológico. Este livro, ele é mais memorialístico ou político? Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários que eu terei muito prazer em ler todas as perguntas, as observações e os comentários como um todo. A literatura torna-se aqui um instrumento de justiça simbólica. E diga para mim, por que esse livro ainda importa hoje? Bom, é por isso que nesta aula eu gostaria de compartilhar com vocês que países que não enfrentam o passado repetem erros. E a UERJ, ela gosta de discutir memória como instrumento de consciência histórica. Sabem por quê? Porque quando um país não reconhece violências do Estado, não responsabiliza agentes, não preserva a memória, abre espaço para revisionismo e negação. No caso brasileiro, a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, deixou mortos e muitos desaparecidos. Muitos crimes não foram julgados. Houve um silêncio institucional assustador. Memória, portanto, é prevenção histórica. Formular isso como resposta, pensando em UERJ, é muito importante. Sabem por quê? Porque ao recuperar a memória da ditadura, a obra contribui para evitar a repetição de práticas autoritárias, pois expõe as consequências humanas da violência de Estado. E isso é tão fascinante, porque eu tenho certeza que muitos de vocês só souberam da ditadura por ouvir falar nos livros de história. Todavia, com a publicação deste livro e em seguida a grande repercussão no cinema, com certeza isso trouxe à tona todas as famílias que passaram por esse processo. É uma forma fascinante de não deixar morrer. É uma forma fascinante de lutar bravamente por todas essas famílias que continuam
esperando por respostas. É por isso que é extremamente importante que haja a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade Nacional, ela foi instaurada no Brasil em 2012 e durou até 2014. E ela investigou ou pretendeu investigar as violações de direitos humanos. Ela não tinha poder de punir, ela tinha função histórica e simbólica. Reconheceu, inclusive, oficialmente, crimes que o próprio Estado cometeu. E por que isso é muito importante a fins de prova? A literatura, ela faz algo semelhante, mas no campo simbólico. Se a comissão busca verdade através dos documentos, o livro pretende buscar a verdade emocional. E isso, com certeza, é uma questão excelente, inclusive na discursiva da prova lá na UERJ. E como falamos na aula passada sobre a literatura como arte, iniciaremos então essa aula de agora como o papel dessa arte na reconstrução histórica. E com certeza, pensar em literatura como arte é algo muito sofisticado. Existem três funções da arte. Primeira, humanização da história. A arte, ela mostra rostos, mostra sentimentos, dores, não fala apenas de números. Mas a arte, ela também é resistência ao apagamento. Escrever é impedir o esquecimento. E, por fim, ela produz memória coletiva. Quando um livro circula, a memória ela deixa de ser privada. A arte, ela transforma o trauma individual em memória coletiva. E como que a UERJ, ela pode cobrar tudo isso, né? Ela pode pedir para você relacionar o texto com o contexto histórico. Ela pode pedir para você explicar o papel da memória. Ela pode pedir para você analisar o posicionamento crítico do narrador. Ou ela pode, inclusive, pedir para você trabalhar a oposição entre silêncio e denúncia. E aí eu te dei um exemplo prático que seria mais ou menos assim. No trecho apresentado, o narrador ele articula memória pessoal e reflexão histórica. Explique como essa articulação contribui para a construção de uma crítica social. Diga para mim, qual seria a sua resposta? Então, em Ainda Estou Aqui, a memória não é apenas recordar, é posicionamento político. E isso funciona muito bem na prova. Você já ouviu falar da expressão polarização política? Bom, quando falamos sobre polarização política, nós estamos, na verdade, falando sobre uma sociedade dividida em blocos ideológicos muito rígidos, onde os diálogos
tornam-se difíceis e as posições tornam-se extremadas. Em um contexto de polarização, o passado ele volta a ser disputado. A ditadura, ela deixa de ser apenas um fato histórico e passa então a ser um objeto de opinião. Alguns defendem que foi um período necessário. Outros afirmam que foi um regime de violação sistemática de direitos. O livro posiciona-se claramente ao mostrar o sofrimento real de uma família. Ele retira a ditadura do campo da abstração ideológica e coloca no campo da experiência humana. A polarização, então, transforma a história em uma arma política. E o livro transformou essa história em memória vivida. E revisionar historicamente é a tentativa de reinterpretar o passado. Nem todo revisionismo, portanto, ele é negativo, ele é ruim. A história está sempre a ser, está sempre a ser reavaliada. O problema surge quando essa revisão nega fatos documentados ou relativiza violações de direito. Há, então, a minimização da tortura, a negação dos desaparecimentos e a justificação do autoritarismo. Ao narrar, portanto, o desaparecimento de seu pai, Rubens Paiva, Marcelo, o autor, não permite que a violência seja suavizada. Ele desenvolve nome, ele dá rostos e história ao que poderia ser reduzido a apenas estatísticas. O livro, portanto, ele é uma resposta literária ao apagamento histórico. E como isso pode aparecer para você em prova? Pode aparecer como função social dentro da literatura, pode aparecer como relação entre memória e verdade histórica, ou literatura como resistência. E toda sociedade constrói narrativas sobre si mesma. A ditadura pode ser narrada como revolução, como golpe, como regime necessário ou como período de repressão. Cada palavra já carrega uma posição. Quando diferentes grupos disputam o significado do passado, temos uma disputa de narrativas. Ao escrever, Marcelo Rubens Paiva insere a sua narrativa na esfera pública. Ele não apenas recorda, então, ele disputa o sentido da história. E pensando na UERJ, narrar, então, é poder. Sabem por quê? Porque quem narra define. Define o que é lembrado, o que é esquecido, quem é a vítima, quem é o culpado. E o livro afirma que nós existimos, nós sofremos. E essa versão da história também precisa ser ouvida. Em um momento de polarização e disputas ideológicas, obras como Ainda Estou Aqui lembra-nos de que a história
não é apenas um argumento político, é, portanto, uma experiência humana concreta. E aí, para finalizar, pense comigo, como a memória individual pode controlar ou confrontar narrativas oficiais? O livro, ele assume uma posição política? A literatura pode ser ou não considerada resistência? Em contextos de polarização, a literatura torna-se espaço de disputa simbólica através da memória. Diga para mim, o que que acontece quando um país escolhe esquecer? Enquanto houver memória, haverá resistência. Enquanto houver narrativa, haverá presença. E é isso que significa ainda estou aqui. Bom, meu nome é Júlia Cacheta e eu espero ter podido ajudá-lo nesse mini curso preparado com muito carinho, com muito estudo, para você, estudante, que fará a prova UERJ 2026. Se você gostou, se pode, compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que você conhece que fará essa prova. Assim, você também abençoará a vida dela e vai me abençoar também. E juntos mostraremos ao YouTube de que aulas como estas são necessárias para que este canal continue no ar. Não deixe de fazer comentários, curtam e se inscrevam-se para terem outros vídeos das demais obras que serão cobradas na UERJ e demais concursos, como, por exemplo, no Enem. Eu te espero na próxima aula. Até lá!